E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Adriano Leres. Estamos aqui para mais uma aula de História do segundo ano do ensino médio do segundo bimestre, beleza? Então vamos lá, antes de começar essa aula, eu queria saber de vocês aí, o que vocês acharam no primeiro bimestre? Gostaram? E aí? Deixa nos comentários aí, não se esquece de deixar um like, deixa nos comentários aí o que você achou do primeiro bimestre, se curtiu as aulas, o que pode melhorar, ou se tá legal assim, deixa fluir, beleza? É importante esse feedback pra mim, beleza? Então, se você desde o primeiro bimestre tá assistindo essas aulas, você sabe que a lista de presença fica na descrição do vídeo. Preenchendo essa lista de presença, ela vem pra mim depois, e aí eu coloco lá a participação pra você, e no final do bimestre é isso que vai contabilizar pra nossa interação, pra mim saber se você tá participando ou não, e eu poder colocar uma nota bem legal pra você, beleza? E claro, também vai ter as avaliações, etc, que dali eu vou poder tirar o seu aprendizado sobre o assunto, tudo bem? Então é isso. Essa é uma breve introdução do que a gente já passou aí no primeiro bimestre. Deixa eu fazer uma breve revisão. No primeiro bimestre, nós estudamos no segundo ano do ensino médio os povos e a cultura pré-colombiana, falamos um pouco sobre a conquista espanhola e iniciamos falando sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, tá certo? Eu falei já um pouco sobre a colonização portuguesa no Brasil, tá certo? Falei sobre a chegada dos portugueses que vieram para cá e eles vão começar a dividir o Brasil em capitanias hereditárias e depois vão adotar o sistema de governo geral. Beleza? Até aí mais ou menos eu expliquei no bimestre passado. Só que deixa eu falar uma coisa aqui importante para vocês. Em história, a gente não consegue aprender tudo, certo? Principalmente na aula de história, porque a gente não tem tempo para aprender tudo. Não é que o professor é ruim, o professor é incompetente, não conseguiu explicar tudo. Não dá, gente, não tem tempo. Eu teria que gravar trocentas aulas aqui e não é possível, porque vocês não vão conseguir assistir essas aulas. Mas, na internet tem muito material disponível. No próprio YouTube tem videoaulas de diversos outros professores, canais, aulas maravilhosas, bem melhores do que a minha, inclusive. Então, você que é um aluno brilhante, tô falando para você que é um aluno brilhante, não é você que é aquele aluno mais ou menos. O que é um aluno mais ou menos? O aluno vamos lá, o aluno ruim é aquele que não faz nada, não quer nem saber, quer nem saber de aula, não vou fazer nada, deixa pra lá, não quero saber. Esse é o aluno ruim. Não é com ele que eu tô falando, porque ele não vai nem assistir minha aula. Quem vai assistir minha aula é o aluno mais ou menos e o aluno top, que eu já vou chegar nele. O aluno mais ou menos é aquele que chega e fala assim: vou assistir essa aula aí, né? Tem que assistir e fazer o quê? Não gosto, não quero estudar, quero trabalhar logo. Quero trabalhar logo, não quero estudar. Aí ele vai lá, assiste, faz o básico. Ele vai lá, preenche a lista de presença, vai ter a notinha dele. Ele vai lá, faz o exercício, manda a foto pro professor, tá tudo certo, acabou. Esse é o aluno mais ou menos. Agora, aquele aluno que é brilhante, aquele aluno que é intelectual, é aquele que mesmo sem o professor pedir, ele vai em cima. Mesmo se o professor falar assim, você vai ter que estudar tal coisa. Não, ele vai lá e estuda sem o professor pedir. Ele vai lá e estuda, por exemplo, a colonização do Brasil e a escravidão, porque eu não expliquei isso ainda. Aí ele vai lá e estuda. Por quê? Porque ele quer aprender. Aí ele manda a mensagem: professor, não entendi não sei o que da escravidão. Por que trouxeram os negros pra cá? Não era melhor escravizar os índios? Que já tava aqui, não era mais barato? Caramba, que pergunta boa! Não, vamos conversar sobre isso. Esse é o aluno brilhante, esse é o aluno sensacional, é o aluno intelectual, é aquele que vai seguir na pesquisa. E quando acabar o período escolar, quando ele terminar o terceiro ano do ensino médio, ele vai seguir na pesquisa, ele vai passar na universidade pública, ele vai prestar um bom vestibular, ele vai virar médico, vai virar engenheiro, professor, vai fazer um mestrado, doutorado e vai seguir no estudo. Esse é o aluno que eu vou falar agora. Então, para você que é um aluno brilhante, um aluno intelectual, essas coisas aqui não deu para explicar, porque não deu tempo. Não dá, a gente não consegue. E vai chegar a apostila 2 para vocês. Então eu não acho certo eu ficar trabalhando no primeiro bimestre ainda, sendo que vai chegar coisa nova para vocês. Então o que a gente faz? Eu vou antecipar, vou resumir brevemente isso daqui, para não ficar sem passar, por exemplo. Então eu vou resumir brevemente algumas coisas aqui, certo? Então é meio que uma revisão do que a gente deveria estudar no bimestre anterior. Professor, mas você vai explicar por cima? Vou, porque é o tempo que eu tenho disponível. O que você pode fazer? Você pode pesquisar por conta. Você vai pesquisar, joga na internet aí, então, esses assuntos aqui você pode pesquisar na internet. E você tem uma apostila aí na sua mão do primeiro bimestre. Lê ela, pô. Pode ler. Responde os exercícios aí, mesmo sem eu pedir. O professor vai valer nota? Não tô falando porque é nota. Se for nesse pensamento aí, nem precisa, tá bom? Eu tô falando pra você que é intelectual, que pensa em passar no vestibular. É isso que você vai ter que dominar. Então, pesquisa aí na internet, alguns canais, videoaula sobre a colonização do Brasil. Eu já comecei a falar sobre isso, mas faltou concluir. Faltou falar sobre os bandeirantes, né, que inclusive aqui em Santana de Parnaíba tem um papel fundamental, né, que são aqueles que ampliaram as fronteiras do Brasil. Ficou faltando falar melhor sobre a escravidão, mas esse assunto eu vou voltar lá na frente. Quando eu for falar na Semana da Consciência Negra, a gente sempre aborda esse assunto da escravidão. Mas vamos lá, para não deixar vocês sem resposta, eu vou abordar aqui mais ou menos. A escravidão no Brasil, diferente de outras escravidões no mundo, é que aqui eles não optaram por
escravizar pessoas que deviam ou eram presos de guerra, como foi na Grécia ou no Egito Antigo. A escravidão do Brasil, eles trouxeram pessoas de um outro continente, que é o africano, e usaram como critério a cor de pele, e escravizaram aqui no Brasil os negros, de forma geral e generalizada, tá certo? É uma escravidão extremamente cruel, porque tiraram eles da cultura deles, negaram a religiosidade deles, não tinham direito nem a cultuar os seus deuses da sua terra, chegaram num lugar totalmente diferente, separaram pessoas, separaram a mãe do pai, do filho. Gente, foi muito cruel. Isso aqui vai durar no Brasil de 1500 não, né? Porque começaram a vir mais ou menos em 1530. Mas vamos falar 1500, que é a chegada dos portugueses. Então, de 1500 até 1888, ou seja, 388 anos de escravidão o Brasil teve. Não é pouca coisa. Então, de 388 anos pra cá, ou melhor, 388 anos de escravidão, e com a abolição até hoje, não deu para resolver esse problema ainda. A gente observa uma desigualdade social gigantesca, principalmente afetando os negros, pardos e afrodescendentes, tá certo? Então essa desigualdade social, ela também é uma desigualdade racial. Tem cor de pele envolvida nisso também. Então é uma consequência da escravidão. Se você quiser entender melhor o processo de escravidão no Brasil, eu sugiro você jogar no YouTube aí, procura algum canal legal explicando sobre a escravidão. Aí depois, se você quiser debater comigo, mandar mensagem ou colocar nos comentários aí, pode ficar à vontade, tá bom? Mas vamos quebrar aquele mito também de que os negros vieram pra cá e foram pacíficos e ficaram aqui de boa, aceitando a escravidão, sem questionar. Não, teve muita resistência. Não só negro, como também os indígenas também ofereceram e oferecem até hoje uma resistência contra a opressão do sistema, né, do sistema escravocrata da época e hoje até do sistema capitalista que oprime as minorias. As minorias não, né? Porque negros no Brasil não é minoria, mas é uma minoria em representação política. É isso que eu quero dizer, tá bom? Então é isso. Esses assuntos aqui você pode pesquisar e procurar saber mais sobre isso, e aí eu estou disposto aqui para explicar ou de repente dialogar com você no que você achar necessário. Você que é um aluno brilhante, tá? Você que é um aluno mais ou menos, pula, vai para essa parte aqui que eu vou falar agora sobre Revolução Industrial, tá bom? Mas vamos lá. Isso aqui também não deu tempo de explicar, mas eu vou resumir aqui, dá para resumir legal. Esse sistema de governo que nós tínhamos, né, até onde a gente estudou aqui, até onde vocês estudaram no primeiro ano do ensino médio, era um governo absolutista, onde tinha um rei que mandava em tudo e ninguém mandava no rei. Diziam que esse rei era escolhido de Deus na terra. Diziam que esse rei, ninguém podia governar sobre ele. E ele que articulava, organizava tudo. Mas nem os ricos, nem aquele cara que é cheio da grana, podia mandar no rei. Porque hoje é diferente. Hoje o cara que é cheio da grana, ele consegue influenciar o presidente, os prefeitos, os governadores, os vereadores, porque ele usa a influência do dinheiro, da mídia. Ele consegue manipular a opinião pública de acordo com as propagandas e por aí vai. Mas nessa época não. Nessa época era o rei que tinha o poder. E a burguesia queria questionar esse poder do rei. Então esse antigo regime, quando a gente fala antigo regime, é esse regime aqui, ó. É o absolutismo, tá bom? Ele começa a ser questionado. Por quê? Porque surge uma corrente de pensamento chamada iluminismo. O iluminismo começa a questionar o absolutismo. Eles começam a falar palavras como liberdade, igualdade, fraternidade. Essas três palavras, por exemplo, vão influenciar a Revolução Francesa, tá bom? Então, sugiro vocês pesquisarem sobre iluminismo, é bem legal, vocês podem gostar bastante disso. Quem já jogou alguns jogos como Assassin's Creed, né, o Unity, o Assassin's Creed... Aqui, ó, a Revolução Americana é o Assassin's Creed 3, tá? Então quem gosta de videogame vai lembrar disso. Mas o iluminismo, ele ajuda a entender o fim do governo do sistema absolutista. O iluminismo vai te ajudar a entender o fim do antigo regime. O iluminismo vai influenciar essas três revoluções aqui, ó. Certo? Essas três revoluções, né? As três não, né? A francesa e a americana, principalmente, né? Então, são esses dois fatos históricos, melhor aí, corrigindo. Tá bom? Então, se você quiser entender melhor, pesquise sobre as revoluções liberais. Ou pesquise também, principalmente, sobre a Revolução Francesa. Tem muito vídeo bom na internet, né? Tem muito vídeo aula bem legal e você vai adorar, porque a Revolução Francesa é um episódio muito legal da história mundial, tá bom? E depois da Revolução Francesa até hoje, o que muda? Antes da Revolução Francesa, quem mandava na França era a igreja, o clero, e a monarquia, o rei. O rei, ó, vão cortar a cabeça dele na guilhotina. E depois disso, quem que vai mandar na França? Será a burguesia. Claro que vai ter uma série de processos políticos, mas vai ser a burguesia e um governo chamado de republicano, tá? A burguesia vai instituir o seu poder, colocando no poder um cara chamado Napoleão Bonaparte, tá? E ele que vai controlar a França e vai ampliar os domínios da França. Vai ter a era napoleônica, ele vai fazer guerras contra as nações. É bem legal, vocês vão gostar. Então pesquisa aí sobre a Revolução Francesa e também sobre a Revolução Americana. O que é a Revolução Americana? Também pode ser chamado de independência dos Estados Unidos.
tá certo? Porque os Estados Unidos vai proclamar sua independência com relação ao Independence Day. Eles vão proclamar sua independência com relação à Inglaterra. Eles eram colônia da Inglaterra. Como a gente era colônia de Portugal, eles eram da Inglaterra. Só que eles vão lutar para romper com esse sistema. Por que que isso acontece? Por isso que eu sugiro vocês assistirem esse vídeo, assistirem alguns vídeos sobre Revolução Americana. Acontece porque a Inglaterra começou a cobrar impostos altíssimos dos colonos, e eles não vão gostar, vão se organizar, vão fazer protesto, como a festa do chá de Boston, vão jogar o chá no mar, e aí isso vai incentivar a Inglaterra a puni-los. E dessa punição vai surgir revoltas, e aí é bem legal. Aí vai ter o Congresso da Filadélfia, é bem legal o episódio, tá? Então vocês vão gostar também da Revolução Americana. E a Era Napoleônica, como eu já mais ou menos apresentei, é o momento da história francesa em que Napoleão Bonaparte ele meio que se torna o cônsul, uma espécie de imperador da França. E ele vai começar a levar as ideias da Revolução Francesa para outras nações na França. Certo? Então vai ter uma série de guerras, ele vai invadir nações, e onde ele invadia, ele tirava o governante e colocava alguém da sua influência, tá bom? Então é mais ou menos isso. E é nesse episódio, inclusive, que o Napoleão invade Portugal. Ele vai lá para pegar o rei de Portugal, só que o rei de Portugal malandramente, ele foge para o Brasil. Ele vem para o Brasil, navega para o Brasil, não só ele, mas ele traz toda a corte que desembarca. Primeiro ele passa por Portugal, pela Bahia, e acaba desembarcando no Rio de Janeiro, que passa a ser a capital do Brasil, né? Passa a ser, na verdade inverte, né? Porque o Brasil vira metrópole e Portugal colônia, porque o rei está aqui. E é desse processo que vai surgir a independência do Brasil, que aí o Brasil vai deixar de ser colônia. Mas isso é um assunto mais para frente, tá bom? 1822, a gente não chegou lá ainda não, tá bom? Mas só para vocês entenderem como uma coisa leva a outra na história, tá bom? Então, dicas. O que é para pesquisar aí, professor? Colonização do Brasil. Aí você pesquisa sobre a escravidão, aí você pesquisa sobre a crise do Antigo Regime, você vai chegar no Iluminismo. Se quiser entender o Iluminismo também é legal. Pesquisa sobre a Revolução Francesa, Revolução Americana e Era Napoleônica, beleza? Então esses aí são os conhecimentos prévios para você que é um aluno brilhante e quer correr atrás do aprendizado mesmo sem o professor ter explicado. Tá na apostila, então se você não tem condições de pesquisar, leia a sua apostila, você vai achar muita coisa aí, tá bom? Vamos lá, agora começando o segundo bimestre, feita essa introdução, essa apresentação e resumo do bimestre anterior, do que a gente deveria estudar no bimestre anterior. Ah, outra coisa, se alguma coisa for necessário explicar aqui disso, eu volto e explico, tá gente? Pode ficar à vontade. A Evolução Industrial, ela vai acontecer principalmente, deixa eu pegar um giz aqui que eu gosto de ir riscando. Ela surge na Inglaterra. Tá bom? A Revolução Industrial, ela surge na Inglaterra. Por que na Inglaterra? A Inglaterra tinha as condições favoráveis. Tinha a burguesia no poder, porque a burguesia que se interessa de fazer a Revolução Industrial, não era o rei. Ela vai querer aumentar a sua produção. A Inglaterra também tinha capital para isso. Por que ela tinha capital? De onde ela tinha riqueza para fazer isso? Porque ela explorou colônias e principalmente ela tinha alguns tratados, como Portugal, por exemplo, porque Portugal pegou toda a riqueza do Brasil. Portugal é rico hoje? Não. Por quê? Porque ele pegou a riqueza do Brasil e comercializou com outras nações. É tipo assim, rico não é quem gasta dinheiro, rico é quem guarda dinheiro e investe para ganhar mais dinheiro, que é o que a Inglaterra fez. A Inglaterra pegou o capital do Brasil, o ouro, prata, sei lá, diamante que tinha aqui no Brasil, e Portugal pegou e negociou com a Inglaterra. Comprou tecido, comprou panos e etc, que é o Tratado de Panos e Vinhos, e incentivou a Inglaterra a ter esse dinheiro. Então a Inglaterra vai investir esse capital para industrializar-se. O que é industrializar? O que é uma indústria? Indústria é fábrica. É você passar do trabalho manual das manufaturas, do trabalho artesanal. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, vai. Você tem uma mesa. Essa mesa vai ser feita como? Na mão? De forma artística, alguém lixando, pintando, ou ela vai ser feita numa máquina. A máquina passa lá e tudo. Pensa um carro, quando o carro vai ser feito. O carro é feito à mão, a pessoa vai lá, coloca tal coisa, vai lá, faz um negócio, lixa, coloca. Ou é uma máquina lá robotizada que vai... Certo? Então, se for assim, é uma fábrica, é uma indústria. Entenderam a diferença? Então, a passagem do trabalho artesanal, manufatureiro, para uma fábrica, para as máquinas produzindo. Isso foi a Revolução Industrial. E vai aumentar a produção de forma gigantesca. E o aumento da produção vai gerar consumo. E esse consumo faz o capitalismo ficar cada vez mais forte. É isso que a gente vai estudar daqui em diante. Professor, então isso aí foi maravilhoso? Não. Tem consequências, como os problemas ambientais. Se você quiser ler na apostila, a gente tem um texto bem legal na apostila, que é da página 2, né? É isso mesmo? Da página 2 até a página 7. Tem vários textos aqui bem legais, ó. Por exemplo, deixa eu apresentar para vocês que quiserem ler. Tá explicando o que foi a Revolução Francesa. Na página 3, nós temos aqui as fases da Revolução
Industrial, quer dizer, eu falei francesa? Não, é Revolução Industrial, tá? As fases da Revolução Industrial, primeira, segunda e terceira fase, como é que é o capitalismo nesse momento, como que são os locais de incidência, onde acontece, as matérias-primas utilizadas, as características, é importante vocês saberem disso, tá bom? O que mais? Na outra página, na página 4, aqui ó, se vocês quiserem ver com melhor exatidão, tá aqui o ano, as coisas que foram inventadas, porque a Revolução Industrial ela marca também pela invenção de muitas coisas. Olha o que foi inventado nesse período aqui para vocês terem noção. Termômetro de mercúrio, fotografia com nitrato de prata, lançadeira volante de tear, cronômetro de precisão, bomba de vapor com condensador, spin jenny, não sei nem o que é isso, né? Fiadeira mecânica, tá escrito aqui, máquina a vapor, barco, balão, máquina a gás, iluminação doméstica. Olha, iluminação doméstica, não tinha luz nas casas. Então olha aqui, é um período de muita inovação, mas principalmente das máquinas para se fazer tecido, né? Que era o forte da Inglaterra nesse período. O que mais? Está falando aqui sobre a sociedade da fábrica, tem um texto na página 6 falando como é que era a fábrica, que eles vão glorificar o trabalho. O que mais? Tem também falando sobre a teoria de Malthus, que é a da miséria inevitável. Por quê? As fábricas, elas vão surgir nas cidades, gente, em ambiente urbano, não é rural, é urbano. Muitas pessoas vão morar perto das fábricas em busca de emprego. Isso até hoje é assim, né? Então, esse aglomerado urbano vai ter emprego para todo mundo? Não vai ter emprego para todo mundo. Vai ter casa para todo mundo? Não vai ter casa para todo mundo. Se não tiver emprego, casa para todo mundo, vai ter problema social, vai ter violência, vai ter criminalidade, vai ter prostituição, vai ter uma série de problemas sociais, certo? Vai ter trabalho infantil, porque eles nessa época não tinha lei trabalhista. Não pense você que eles vão empregar as crianças e vai ter alguém que vai meter um processo, fala, não, que não pode colocar criança para trabalhar, você vai ser preso. Não tinha isso. Então criança naquela época não estava na escola, estava na máquina. Muitas crianças perdiam o braço, morriam dentro de máquinas, porque como a criança é menor, ela conseguia entrar na máquina para limpar, para arrumar alguma coisa na máquina quebrada. E imagina o tanto de acidente que não tinha nessa época. Pois é. Então vocês já imaginem por aí que a Revolução Industrial lá vai ter o lado positivo, que é a inovação, a tecnologia, produtos novos, né, que vai revolucionar a humanidade, novas tecnologias. Não estou falando que ela foi tudo ruim, mas ela vai ter consequências negativas sim, como acabei de falar sobre os problemas sociais, os problemas urbanos, ambientais também, né, porque vai ter poluição e, claro, a exploração, porque a burguesia, né, que são a classe poderosa dos ricos, eles vão construir cada vez mais riqueza em cima do trabalho dos mais necessitados. Tá certo? Isso vai aumentar o abismo social entre ricos e pobres. E aí tem consequência, porque tem o que a gente vai estudar nas próximas aulas, que é a luta de classes. Quando esse abismo aumenta, quando o rico fica cada vez mais rico e o pobre cada vez mais pobre, começa a surgir desigualdade social e conflitos, começa a surgir tensão. E dessa tensão é o que Karl Marx, a gente vai estudar nas próximas aulas, chamava de luta de classes. Beleza? Na aula de agora não tem exercício, beleza? Então a gente vai finalizar essa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de preencher a lista de presença que fica na descrição do vídeo. É rapidinho. Você clicou lá, vai para a página do Google Formulário, você vai colocar seu nome, sua escola, turma e um resuminho dessa aula. Então o que nós falamos na aula de hoje? Nós falamos na aula de hoje, na aula 1, sobre uma introdução, tá? Então eu fiz uma introdução do bimestre anterior, o que deveria ter sido estudado e o que nós estudamos. O que mais? E eu já adiantei falando sobre a Revolução Industrial, que é assunto do segundo bimestre. Então esse foi o assunto da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Então eu sou o professor Adriano Leles. Não deixe de dar o like, deixar um comentário no vídeo aí para fortalecer o vídeo, dizer o que você está achando das aulas, se você está gostando, se você não está gostando, se tiver alguma dica também, ou elogio, a gente adora receber elogio, é muito bom receber elogio. E tenho redes sociais, outras redes sociais, se quiser me seguir lá no Instagram, no Twitter, no Facebook também, pode me seguir lá, pode mandar convite, que é nóis, beleza? Então, aquele abraço do professor Adriano Leles, até a próxima, valeu!